E aí, pessoal, então hoje nós vamos pegar a continuação da aula passada de movimento uniforme. Hoje nós vamos pegar a parte de exercícios, né, para botar tudo em prática aquilo que nós vimos na aula passada. Então, você que tem alguma dúvida, entre em contato. Espero que vocês gostem do vídeo. Então, bora lá, partiu! Duas esferas se movem em linha reta e com velocidade constante. Se é velocidade constante, nós estamos trabalhando com movimento uniforme. Ao longo de uma régua centímetra. Na figura estão indicadas as velocidades das esferas e as posições que ocupavam num certo instante. Desprezando-se as suas dimensões, as esferas irão se colidir numa posição correspondente a. Então, esse movimento uniforme, esse tipo de questão é muito clássica. Por quê? A gente vai ver quanto tempo eles se deslocam, em qual posição eles se encontram, e é muito simples. É uma questão que você vai ter que olhar bem, entender como funciona, e as outras questões você vai fazer na mesma ideia. Tudo que cair assim igual é um pouco parecido, né? Então, vamos lá. Deixa eu só desenhar, porque eu sou meio perfeccionista. Então, eu tenho duas esferas. Beleza. E elas ali estão com uma velocidade, né? A velocidade, vou chamar de bola A e bola B. Então, a velocidade da bola A é igual a 5 centímetros por segundo e a velocidade da bola B é igual a 3 centímetros por segundo. E o que acontece? Elas estão localizadas em algumas posições. A bola A está localizada em 10 centímetros. A bola B ela está localizada em 14 centímetros. O que você vai fazer? Quando ele falou que a velocidade é constante, então eu vou ter que usar um movimento uniforme. Aquela famosa fórmula do sorvete, né? O que eu vou fazer? Se eu sei que uma hora elas vão se encontrar, então eu tenho que entender o seguinte, que quando elas se encontram, elas vão andar o mesmo espaço, a mesma distância. Porque quando a pessoa se encontra com a outra, ela se encontra em uma tal distância, né? Então, eu vou falar o seguinte, que a distância de A ela vai ter que ser igual à distância de B, justamente porque eles vão se colidir. Então, eu vou falar que SA é igual a SB, lembrando que S é espaço, né? Distância. Vamos olhar cada ponto. No SA, eu vou ter o quê? O sorvete, né? Primeiro, qual é a posição que se encontra? Depois, qual é a velocidade? E depois, qual é o tempo? O tempo ele não fala ainda, né? Ele quer saber quando se colidiu, mas vamos achar primeiro o tempo, depois vamos achar a colisão entre as duas bolas. O ponto inicial da bola A. Esse ponto inicial é onde ela se encontra, em 10 centímetros. Mas, qual é a velocidade dela? 5 centímetros por segundo. Samir, mas por que ele está em centímetro por segundo? Não tem que converter, não? Olha as opções, tudo está em centímetro. Então, você não precisa fazer isso. Você vai se basear mediante as alternativas. Agora, vamos olhar para B. Lembrando que os dois estão no mesmo sentido, tá, pessoal? Se tivesse sentidos opostos, você adotaria um lado sendo positivo e tudo que fosse para esse lado seria positivo e tudo que fosse ao inverso dele seria negativo. Nós vamos ver isso nos exemplos. Então, vamos lá. Olhando o B, então eu vou ter SB. Qual é a posição inicial que ele se encontra? 14. Mais, qual é a velocidade dele? 3t vezes t. Se eu não falei ainda agora que para haver colisão, eu tenho que andar as mesmas distâncias, então eu vou ter que igualar SA com SB, como eu fiz aqui em cima. Então, 10 mais 5t é igual a 14 mais 3t. Vou passar 3t para o outro lado e vou passar o 10 para o outro lado.
Então, vai ser 5t menos 3t é igual a 14 menos 10. 5 menos 3 vai dar 2t. 14 menos 10 vai dar 4. Consequentemente, t vale, descendo 2 dividindo por 4, dá 2. Então, eles se encontraram, eles se colidiram quando tinha um tempo de 2 segundos. 2 segundos. E o que vai acontecer? Se eu quero achar o espaço, eu vou substituir ou em SA ou em SB o valor de tempo do t, justamente eu vou achar o enquanto que eles se colidem, né? Samir, eu posso usar qualquer um? Pode. Você pode usar qualquer um, aí você vai usar melhor para você. Eu vou usar o SA. Logo, o SA é igual a 10 mais 5 vezes 2, né? Logo, o SA vale 10. 2 vezes 5 é 10. Então, eu sei que eles vão se encontrar no espaço ali, na distância de 20 centímetros. Então, eles vão bater em 20 centímetros ali. Quando der 20 centímetros, que é a distância que eles percorrem em 2 segundos, eles vão se colidir. Então, sempre quando você trabalhar com essa parte de movimento uniforme, em colisão, você vai ter que fazer tudo que eu fiz agora. Você vai estudar a esfera A, o carro A, ou a esfera B, o carro B, para você poder resolver, né? E ter uma ideia de como fazer essa parte de colisão e de tempo, tá? Não é difícil, é bem tranquilo. Só você estudar passo a passo cada um. Isso vai nos dar a letra B de bola. Se ele falasse o tempo é 2 segundos. Tem algumas questões que também cobram um tempo. Então, vamos lá. Questão 2. Um automóvel se desloca durante 30 minutos a 100 km por hora. Depois 10 minutos a 60 km por hora. Qual foi sua velocidade média nesse percurso? O que eu vou fazer? Eu vou estudar e vou ver os 2 passos que ele fez, né? Física não adianta, você tem que desenhar. Eu vou desenhar um bloco, né? Vou falar que ele está no ponto A. Depois ele passa para um ponto B. Vamos lá. Tranquilo, esse carro, esse automóvel, ele vai ter uma velocidade, né? Ele falou que do ponto A até um ponto M, pode-se dizer assim, até o ponto médio, eu que determinei aquele ponto. Ele andou o tempo, né, de 30 minutos e uma velocidade de 100 km por hora. Então, essa foi a velocidade dele, do ponto A até o ponto M. Então, a velocidade do ponto A até o ponto M foi de 100 km por hora e ele gastou um tempo de 30 minutos. Depois que ele passou desse ponto, ele percorreu do ponto M até o ponto B, então a velocidade do ponto M até o ponto B, um outro tipo de velocidade, né? Que é 60 km por hora. E desse ponto M até o ponto B, ele fez esse tempo, um tempo ali do ponto M até o ponto B, de 10 minutos. 10 minutos. Qual foi a sua velocidade média nesse percurso? Ele quer saber a velocidade de A para B. O que você vai fazer? Eu estou trabalhando com movimento uniforme, até porque ele se desloca com uma velocidade que é constante de um ponto A até um ponto M e de um ponto M até um ponto B. A velocidade lá é constante, ela não varia nesse percurso ali do ponto A até o ponto M e do ponto M até o ponto B. Tá? Trabalhando em cada caso especificamente. Vamos lá, a velocidade média do ponto A até o ponto M é a distância que eu percorro do ponto A até o ponto M dividido por um tempo, que é o do ponto A até o ponto M que eu gasto.
Eu sei essa distância, Semi? Não sei essa distância. Aqui é a distância do ponto A até o ponto M. E aqui é a distância do ponto M até o ponto B. Não sei essa distância. E a gente vê o seguinte, esse tempo aqui, ele não está muito bonito. Ele não está no sistema internacional. A gente vai se basear com a velocidade. Se ele quer quilômetro, então tem que ser por hora. Então, essa velocidade, esse tempo ali tem que ser dado em hora. O que você vai fazer? De 30 minutos para 1 hora, é só você fazer 30 dividido para 60. E você vai saber que isso aqui é meia hora, né, Samir? Isso aí. Agora nós vamos ter o quê? 10 minutos. Passando esses 10 minutos para hora, é só você pegar 10, dividir para 60, e isso vai ser 1/6 da hora. Então, 30 minutos é meia hora. Isso aí todo mundo tem familiaridade. E 10 minutos equivale a 1/6 da hora. Então, vamos lá. Eu vou fazer a substituição. No lugar da velocidade, eu vou botar 100, porque a velocidade aqui de A até M, igual a distância de A até M, que eu não sei. Isso que eu quero achar. Dividido pelo tempo. O tempo é meia hora. Então, passando para lá, multiplicando, eu vou ter o quê? A distância de A até M vai ser igual a 100 vezes 1/2. Então, eu vou cortar esse 2 com esse 100, porque 100 dividido para 2 é 50, e 50 vezes 1 é 50. Então, eu sei que a distância de A até M vale 50, o quê? Quilômetros, tá? Estou trabalhando com quilômetro por hora, então a distância tem que ser dada em quilômetros. Então, ele andou esses 50 quilômetros com uma velocidade de 100 km por hora num tempo de meia hora. Tranquilo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa de M até B. A mesmíssima coisa de M até B. Então, a velocidade de M até B é igual a quem? É igual a distância que eu ando de M até B dividido pelo esse tempo. Eu sei a velocidade média que ele andou de M até B? Sei, vale quanto? 60, né? 60. Eu sei a distância? Não sei, é isso que eu quero achar. Eu sei o tempo? Sei, é 1/6 da hora. Fazendo a mesma ideia, vou passar para lá multiplicando. Então, a distância de M até B vale 60 vezes 1/6. Fica fácil. 60 dividido para 6 é 10. Ó. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que a distância de M até B vale 10 quilômetros. Então, achei as duas distâncias que eu estava procurando, a distância de A até M e de M até B. O que eu vou fazer? A ideia é o seguinte, ele quer saber a velocidade média desse percurso. O que eu vou fazer? Vai ser simples. Permita-me apagar aqui rapidinho. Eu sei que a distância de A até M vale 50. E vamos lá. Aqui vale 50. E ali vale 10 km. O que a gente vai fazer? Essa velocidade média total do percurso vai ser a distância total que eu andei dividido pelo tempo total que eu gastei. Velocidade média. A distância total. A distância total é o quê? É a distância ao todo que eu percorri. Então, vai ser o quê? Vai ser 50 mais 10. E o tempo? O tempo vai ser o tempo total. Vai ser 1/2 mais 1/6. Né? Foi isso que ele percorreu. O que você pode fazer também? A gente pode pensar em minutos e depois transformar para hora também. Porque se ele andou do ponto de A até M em 30 minutos e de M até B até 10 minutos, então vai dar 40 minutos. Né? 40 minutos que ele fez o trajeto ali. 40 minutos passando para hora é só pegar 40 e dividir para 60. Eu posso cortar esse zero com esse zero. Simplificando ali por 2, vai dar 2/3 da hora. Daria ali a mesma coisa, provavelmente. Então, ali eu tenho 2/3.
Lembrando que eu fiz em minutos, depois eu passei para hora. 50 mais 10 vai dar 60. 60 dividido para 2/3. Beleza, o que a gente vai fazer agora? Eu posso multiplicar, posso repetir a fração e multiplicar pelo inverso da segunda, né? Como que vai ficar isso? Vai ficar 60 vezes 3 sobre 2. Aqui vai dar 30. E 3 vezes 30 vai dar 90. Então, a velocidade média total do percurso vale 90 km por hora. Então, o que nós fizemos? Nós achamos a distância de cada coisa, a distância ali de A até M e de M até B. Achando essa distância, fica tranquilo, porque a velocidade média total do percurso vai ser a distância total que eu ando dividido pelo tempo total que eu gasto. Então, eu achando isso, fica mais tranquilo da gente poder resolver. Letra A. Vamos lá para a próxima, questão 3. O gráfico da posição SM em função do tempo, S abaixo, refere-se a uma partícula que se desloca em movimento uniforme. Movimento uniforme, velocidade constante. Se eu estou no gráfico, eu tenho um gráfico de uma função do primeiro grau, e essa função do primeiro grau sempre vai ser uma linha, ou que ela vai ser crescente ou decrescente. Beleza, pode-se afirmar que a equação horária dos espaços para o movimento dessa partícula com unidade do Sistema Internacional A é. O que nós vamos ver? Eu tenho uma reta que ela está caindo. Ela não está aumentando, está caindo. Então, eu sei que aquela velocidade ali é o quê? É menor que zero. Porque é um movimento que é retrógrado. Então, se eu tenho espaço, que é metro, e tempo, então a gente vai ver o seguinte. Eu parti num espaço ali de inicial de 20. Parti num tempo ali de quê? De 2 segundos. O que eu vou fazer? Eu vou jogar na fórmula, isso aí. Sorvete. Sendo que, se é decrescente, movimento retrógrado, então aqui vai ser negativo, né? Então, S é igual a S0, 20, menos 2t, né? Espera aí, vamos ver o seguinte. Ah, tá, beleza. Eu quero achar essa velocidade, tem que achar essa velocidade. A velocidade, eu posso fazer de velocidade média. É a distância que eu percorro dividido pelo tempo. Qual é a distância que eu percorri? 20. Qual o tempo que eu andei? 2. Então, a velocidade média vai ser igual a 10, né? Metro por segundo. Se está uma reta ali decrescente, a velocidade tem que ser negativa. Então, S0 vale quanto? É a posição inicial, vale 20. Menos 10, né? Vezes um tempo. Então, dá para a gente ali essa função horária, que é a nossa letra C de casa. Ele queria que você olhasse o gráfico e, mediante ao gráfico, escrevesse a fórmula correta a esse gráfico. Estão muito tranquilo. Vamos lá para finalizar. A figura a seguir mostra dois móveis pontuais A e B em movimento uniforme, com velocidades escalares de módulo respectivamente iguais a 11 metros por segundo, 4 metros por segundo. A situação representada na figura corresponde ao instante t. Aí ele quer o seguinte, as funções horárias do espaço para os movimentos de A e de B, o instante que A e B se encontram, os espaços de A e B nos instantes do encontro. Beleza, primeiramente eu vou fazer as funções horárias, né? O que eu vou fazer? Eu vou olhar tanto A, tanto em B. SA
Again, é o espaço inicial mais a velocidade de A vezes o tempo. SA, qual a posição inicial que ele se encontra? A 20 metros. Que é esse ponto aqui, né? Mais, qual é a velocidade de A? Pô, a velocidade de A diz que é 11, né? Agora vamos olhar para B. Olhando para B, o espaço final de B é igual ao espaço inicial de B mais a velocidade de B vezes o tempo. Então, o espaço de B, qual é a posição inicial? Vale 90, onde ele se encontra, 90. Mais, qual é a velocidade de B? 4 vezes T. Samir, eu já fiz a letra A. Já fez, você já armou as funções horárias do espaço, tanto para A, tanto para B. Agora vamos para a questão B. Alternativa B. Os instantes em que A e B se encontram. Se eu quero saber o instante de duas coisas se encontram, eu tenho que saber o seguinte, que se eles se encontram, eles vão andar o quê? O mesmo trajeto, a mesma distância. Então, eu posso falar que SA é igual a SB. Então, vai ser 20 mais 11T igual a 90 mais 4T. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 20 e jogar para o outro lado. Então, vai ser 11T. E vou passar ali o 4 para o outro lado. Então, vai ser 11T menos 4T igual a 90 menos 20. 11T menos 4T vai dar 7T. 90 menos 20 vai dar 70. Meu 20 ficou horrível. Então, T vale quantas? T só pode valer 10 segundos. Então, eles vão se encontrar num instante ali de 10 segundos. Eles vão se colidir, né? Agora, vamos fazer a letra C. Letra C. Os espaços de A e B no instante do encontro. Se eu quero achar um instante do encontro, é só pegar o tempo que eu achei na colisão e substituir na equação, na função horária do espaço, no lugar de t. Eu posso escolher qualquer um. Eu vou escolher ali o SB. Vai dar a mesma coisa do outro, tá? SB é igual a 90 mais 4t. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o t e vou substituir por 10. Então, o SB é igual a 90 mais 4 vezes 10. Então, o SB vale 90 mais 40. Então, o SB vale quanto? Vale 130 metros. Então, eles vão se encontrar quando tiver 10 segundos. E quando eles se encontrarem em 10 segundos, eles vão ter percorrido 130 metros, tá? Então, a letra A já foi, a letra B já foi e a letra C já foi. Então é isso, espero que vocês tenham entendido como que funciona o movimento uniforme. Claro que pegaremos mais para frente mais questões de movimento uniforme para a gente poder sanar algumas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima. Qualquer coisa é só falar aí. Tamo junto.